Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma monitoria de direito das famílias. E hoje eu vou dar continuidade à aula passada e a gente vai falar basicamente de casamento nulo, casamento anulável e o procedimento para se casar. Vocês vão perceber que eu e a Ana Bedak, a gente está dividindo o conteúdo. Então, na minha primeira aula, eu dei a introdução ao direito das famílias, então, o conceito de direito das famílias e os principais princípios que norteiam esse ramo do direito civil. E a Bedak, a Ana Luísa, ela gravou a monitoria dela falando sobre o casamento, né? Tanto conceituando o casamento e tratando ali dos impedimentos e das causas suspensivas do casamento, o casamento em linhas gerais. Então a gente está revezando a aula até para não ficar tanto muito sobrecarregado para nenhum de nós dois, quanto para vocês que podem ajudar. A gente tem didáticas diferentes, isso é legal para o aprendizado. Às vezes eu gosto mais de um do que de outro, e daí assim a gente vai revezando o conteúdo e a gente consegue também tratar mais assuntos possíveis, né? Porque daí a gente aproveita ali, é como se tivessem duas monitorias em uma semana para direito das famílias. Então, a primeira aula foi a minha introdução ao direito das famílias, a segunda dela, introdução ao casamento, impedimentos, causas suspensivas, e essa terceira é casamento nulo, anulável e procedimento de casamento. E a Nádia amanhã ela vai dar continuidade, eu acho, com formas especiais de casamento. Beleza? Como eu sempre falo, esse material eu disponibilizei no grupo, o Matheus também coloca no Drive, e se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer problema com a matéria, é só me mandar um WhatsApp, pode ser no grupo, pode ser no meu WhatsApp particular, ou até mesmo no meu Instagram, não tem problema algum, que eu vou responder vocês. Dito isso, feita essa introdução prévia, vamos começar a monitoria de hoje. Eu vou falar primeiro aqui do casamento nulo. Então, o que é o casamento nulo? Ele está previsto no artigo 1548 do Código Civil. E a gente pode lembrar, mas não utilizar como regra, porque isso é diferente. Mas a gente pode lembrar dos conceitos de negócio jurídico. Casamento nulo é aquele cometido por um vício muito grave, um vício de interesse social. É um vício tão grave que ele vai desfazer aquele casamento, retroagindo ao passado. Então, aquelas pessoas não poderiam se casar, mas elas se casaram. E por isso o casamento delas vai ser decretado nulo. Em sentido forte, a nulidade ela é uma punição mais severa. Ela não permite, em hipótese alguma, que aquele vício que acomete aquele casamento seja sanado, seja consertado. Trata-se de um vício insanável e que não pode, de modo algum, ser convalescido. Então, vamos para a primeira hipótese, que, na verdade, foi revogada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Segundo o artigo 1548, na redação antiga, não poderiam se casar e, por isso, teria seu casamento decretado nulo o enfermo mental que contraiu o casamento sem o necessário discernimento para a prática do ato. Essa hipótese traz a ideia da pessoa com deficiência, uma deficiência cognitiva, uma deficiência mental. Por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down. Então, até antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, essas pessoas não poderiam se casar, e se casassem, o casamento seria considerado nulo. Mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência revogou esse inciso do artigo 1548. Ou seja, atualmente, as pessoas com enfermidade mental podem se casar livremente, sem ressalva alguma. Não é cometido por vício esse casamento, e esse casamento não será nulo. É importante a gente saber disso, porque eventuais questões, para confundir a gente, perguntam sobre esse aspecto da nulidade do casamento
da pessoa que tem uma enfermidade mental. Esse casamento não é nulo. O enfermo mental pode se casar e esse casamento será plenamente válido. A segunda hipótese do artigo 1548 do Código Civil é o casamento da pessoa que infringe o impedimento matrimonial. Uma pessoa que infringe o impedimento matrimonial ou impedimento dirimente, terá seu casamento eivado de vício, e esse vício acarreta a nulidade do seu casamento. A infringir impedimentos, então, foi a monitoria da BEDAC, mas impedimentos são aqueles do 1521, que basicamente é um impedimento de parentesco, então não podem se casar os ascendentes, descendentes e alguns da linha colateral. Não podem se casar, o segundo impedimento, o impedimento contra crime, né? Então, aquela pessoa que tentou matar o meu ex-cônjuge, eu não posso me casar com quem tentou matar meu ex-cônjuge ou companheiro. E o impedimento de vínculo, né? Não pode se casar quem já é casado. A vedação à bigamia. No Brasil, uma pessoa que já é casada está proibida de casar de novo. Nessas três hipóteses que dizem respeito aos impedimentos dirimentes, quem se casar sobre elas terá seu casamento nulo. E como que ele vai ser declarado nulo? Por meio de uma ação, da ação declaratória de nulidade. Então, eu vou ajuizar uma ação no Poder Judiciário para declarar a nulidade daquele casamento. E é importante a gente saber algumas nuances dessa ação. Ela é uma ação imprescritível. O que é imprescritível? Ela não tem prazo para ser proposta. Por que não? Porque é de interesse coletivo que aquelas pessoas não estejam casadas, porque elas infringem impedimentos. Então não tem prazo para ajuizar essa ação. Pode ser daqui a um dia, um mês, um ano ou 10 anos. Ela é imprescritível. Essa ação, por ser de interesse público, pode ser proposta por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Então, o próprio Ministério Público, enquanto defensor da lei, custos legis, ele pode iniciar essa ação no judiciário para declarar a nulidade daquele casamento daquelas pessoas. A doutrina majoritária, entretanto, defende, baseado no princípio da intervenção, que o juiz não pode reconhecer essa matéria de ofício. Então, para o juiz declarar um casamento nulo, ele tem que ser provocado pelas partes. E o principal efeito, né, que é importante guardar, é que um casamento nulo terá efeito ex tunc, a sentença que declarar sua nulidade. Ex tunc é aquele que retroage ao passado e desfaz todos os atos nesse lapso temporal entre o ato do casamento e a sentença que o declarou nulo. Ex tunc, o Chapon, quando ele ensinou, né, esses efeitos em direito civil, ex tunc é aquele que bate na testa e vai para trás, e por isso ele retroage aos atos passados. Então é como se a sentença desfizesse todos os atos passados até o momento da celebração daquele casamento que é nulo. Só que o próprio artigo 1563 do Código Civil faz uma ressalva. Essa declaração de nulidade com efeito ex tunc não pode prejudicar direito de terceiros de boa-fé. Por exemplo, se um casal A e B se casaram e eles são irmãos, eles não podem se casar, mas eles se casaram. E eles acabam vendendo um imóvel para terceiro chamado C. A declaração futura de nulidade daquele casamento não pode prejudicar o terceiro de boa-fé que comprou o imóvel deles, o C. Então, para eles, vai produzir efeito aquela venda, enquanto os efeitos que não digam respeito ao terceiro de boa-fé, que envolvam, em suma, o casal A e B, vão ser desfeitos aqueles atos, aqueles negócios jurídicos. Beleza? Então, um casamento nulo, basicamente, é aquele que infringe, são aquele casal que infringe algum impedimento do artigo 1521 do Código Civil. Certo?
E agora a gente tem as hipóteses do casamento anulável. O que é o casamento anulável? A nulidade seria relativa, é aquela que é um vício menos grave. Aquele casamento não deveria ter acontecido, mas já que aconteceu, ele pode eventualmente ser convalescido do seu vício. O vício de anulabilidade, ele é menos grave, e por isso ele pode ser sanado, e aquele casamento pode vir no futuro a continuar a produzir seus efeitos. Ou o casamento pode, através de uma ação de anulabilidade, ser reconhecido, né, a sua anulabilidade, e a partir do momento da sentença para frente, ser desfeito aquele casamento. Então, a principal diferença do nulo para o anulável é que o anulável é um vício menos grave. E por ser menos grave, eventualmente aquele vício pode ser convalescido, pode ser consertado, pode ser superado. E aquele casamento pode ser considerado totalmente válido. E por isso seguir normalmente como um casamento eficaz. Ou ser declarado anulável por meio de uma ação. Mas essa ação a sentença que declarar que ele é anulável só vai produzir efeitos dali para frente, porque é menos grave aquele vício. Essa é a noção geral do casamento anulável e algumas hipóteses estão no artigo 1550 do Código Civil. A primeira delas seria a hipótese de quem não completou 16 anos e se casou. Para se casar no Brasil, a gente tem que ter a chamada idade núbio. É a idade mínima necessária para que alguém se case. E no caso do Brasil, é de 16 anos. Só que, eventualmente, se o tabelião lá no cartório não deixou passar esse erro grotesco, ou seja, uma pessoa de 15, de 14 anos veio a se casar perante o tabelião, essa pessoa não podia se casar e ela veio se casar. Mas uma interpretação que o Tartucci faz, tanto da doutrina, quanto da lei, quanto da doutrina, é que esse casamento ele tem um vício de anulabilidade. Não é um vício muito grave. No caso, esse casamento pode eventualmente ter o seu vício convalescido. Então, se aquela pessoa de 14, 15 anos veio a se casar por um erro do cartório que não percebeu que aquelas pessoas não tinham a idade núbio, esse vício pode se convalescer, pode ser superado, pode ser consertado, se desse casamento resultou de gravidez. Então, essa hipótese vem no artigo 1551 do Código Civil. Ou se o menor, que depois de completar a idade núbio, ele manifestar vontade, ele confirmar o seu casamento com autorização do seu representante legal ou autorização do juiz. Ou seja, na hipótese que entre 16 e 18 anos você precisa de autorização para casar. Então, além do menor confirmar que quer se casar, ele precisa da autorização legal, seja do representante ou do juiz. Acontece que, por ser anulável, então eu posso entrar com uma ação anulatória, só que essa ação anulatória, a primeira diferença que a gente tem do casamento nulo é que ela tem prazo decadencial. Para eu ajuizar essa ação, eu tenho um prazo de 180 dias, a partir do momento que o menor completar a maioridade. No caso, maioridade não, perdão. Completar a idade núbio, que é de 16 anos. Então, eu tenho um prazo para exercer o meu direito de ação, sob pena de perder esse direito. É diferente vamos lembrar da nulidade, né? A nulidade não tem prazo. Agora, a anulabilidade, o casamento anulável, tem prazo. E no caso do menor de 16 anos que se casa, é de 180 dias para propor a ação. A segunda hipótese é do menor em idade núbio, então ele já tem idade para se casar. Ele tem no mínimo 16 anos, entre 16 e 18 anos. Só que vamos lembrar que quem tem a idade núbia e está entre 16 e 18 anos para se casar, precisa da autorização do seu representante legal, que no caso, em geral são os pais ou o tutor. E quando eles não concordam com o casamento, eventualmente o juiz pode suprir essa autorização dos pais ou do tutor. Só que a segunda hipótese de casamento anulável é quando o menor, em idade núbio,
se casa, mas sem autorização do seu representante legal. E daí, para tanto, é bem semelhante à primeira hipótese, né? Eu posso propor uma ação declaratória, ação anulatória decadencial, no prazo de 180 dias, a contar da maioridade do menor, quando ele faz 18 anos. E tem a hipótese de convalidação, ou seja, de superar esse vício e o casamento continuar normalmente, que é se os representantes do menor assistiram à cerimônia ou manifestaram vontade da sua aprovação. Então, a hipótese de que no momento do casamento não teve autorização por escrito dos pais do menor. Mas no momento da celebração do casamento no cartório, o menor estava devidamente acompanhado de seus pais. Então, implicitamente, eles autorizaram e esse vício está mais do que convalescido. A terceira hipótese de casamento anulável é aquele que foi obtido a manifestação de vontade do nubente mediante coação moral. O que é a coação moral? É eu captar a manifestação de vontade de alguém mediante uma ameaça séria e grave à sua vida ou à vida de um familiar. Então, eu vou falar, é obrigar alguém a fazer determinada coisa, nesse caso, se casar, mediante uma ameaça. Ameaça de mal considerável e iminente para a vida, saúde e honra da pessoa que está se casando ou de seus familiares. Então eu ameaço aquela pessoa e falo, olha, se case com Beltrano, senão eu vou te matar. Então eu coagi moralmente aquela pessoa a se casar. Eu coloquei aqui uma ressalva até que ela difere da parte geral dos negócios jurídicos. Os negócios jurídicos se assemelham um pouco com essa matéria. A gente tem negócios jurídicos com nulidade absoluta e nulidade relativa. Mas aqueles conceitos do negócio jurídico não se aplicam para o casamento. Isso é importante deixar claro. Quis o legislador prever hipóteses específicas de nulidade absoluta ou nulidade relativa para o casamento. Então, eu não posso me socorrer das hipóteses gerais dos negócios jurídicos. Eu só posso falar de institutos de nulidade absoluta ou de nulidade relativa nos artigos específicos do Código Civil que tratam dessa matéria. Então, continuando com a coação moral, então, é obter a manifestação de vontade do nubente mediante uma ameaça, tanto para ele quanto para os seus familiares. Para tanto, eu vou poder ajuizar a ação declaratória. Eu estou confundindo toda hora. Ação declaratória. Ação anulatória decadencial. Essa ação tem prazo de 4 anos a contar da celebração do casamento. Então, aquelas pessoas se casaram mediante ameaça, elas têm 4 anos para ajuizar essa ação e para tornar esse casamento anulável. Essa ação em especial ela é personalíssima. Então, só a pessoa que sofreu aquela ameaça pode, de fato, efetivamente, tem legitimidade para propor aquela ação. E o vício pode se convalescer. Então, se aquelas pessoas que se casaram mediante ameaça, elas no futuro coabitarem a mesma residência, como se cônjuges fossem, de fato, eu posso convalescer esse vício e esse casamento se tornar válido, segundo o artigo 1559 do Código Civil. A quarta hipótese é o erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge, ou em latim, error in persona. A gente tem dois aspectos prévios importantes de explicar. O erro essencial não é aquele erro comum. O erro essencial é um erro grave. Ele diz respeito a uma característica fundamental da outra pessoa, por isso o erro in persona. Se eu soubesse daquela característica, se eu soubesse daquele fato sobre aquela pessoa, eu nunca me casaria com ela. Eu nunca me casaria com ela em virtude daquele fato que eu só tomei conhecimento depois de que eu me casei. Por isso é um erro essencial, não é um erro bobo. Não é, por exemplo, um erro, eu descobri depois que aquela pessoa não era loira, ela era morena, eu não me caso com morena. Cara, você não pode anular o seu casamento.
Esse erro essencial faz menção a uma característica séria, em que leva a essa ideia de que eu nunca me casaria com aquela pessoa se eu soubesse daquela característica dela. E essas características são previstas em lei, não posso estar expandindo esse rol. A primeira delas está lá no 1557, e seria a hipótese de que um dos cônjuges torna conhecimento depois de se casar de fatos que dizem respeito à identidade, honra e boa fama do outro cônjuge. Por exemplo, depois que eu me caso, eu fico sabendo que a minha esposa era viciada em cocaína, viciada em tóxico. Então eu posso entrar com uma ação de anulação desse casamento. A segunda hipótese seria que depois do meu casamento eu fico sabendo que meu cônjuge cometeu um crime anterior ao meu casamento e que esse crime torna insuportável a vida conjugal. Esse insuportável traz a ideia que, por exemplo, os familiares, os vizinhos também ficam sabendo depois da ocorrência desse crime pretérito, e é muito incômodo eu continuar casado com aquele criminoso. Por exemplo, vamos supor que depois do casamento eu descobri que minha esposa matou 2 crianças. Isso é muito incômodo e veja que gera até uma repercussão social, né? Imagino que os vizinhos iam sair comentando, os meus amigos, os meus familiares. Então, esse crime anterior que torna insuportável a vida conjugal depois do casamento é capaz de torná-lo anulável. E a terceira hipótese seria o desconhecimento anterior do casamento, ou seja, o conhecimento posterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracteriza deficiência. Então, essa é a primeira ressalva. Esse defeito físico irremediável não pode importar uma deficiência, porque daí ele cai lá no estatuto da pessoa com deficiência, e a pessoa com deficiência pode plenamente se casar. Esse defeito físico irremediável nada mais é do que a impotência coeunde. A impotência coeunde é a capacidade, ou melhor, a incapacidade de ter relações sexuais. Então, para a legislação, se eu souber depois do casamento que aquela pessoa não pode ter atividade sexual, aquele casamento é anulável. Maria Berenice Dias faz a ressalva de que a impotência generande, que é a capacidade para se ter filhos, ela não gera a anulabilidade do casamento. Ou seja, se eu caso com a minha esposa e depois do casamento eu descubro que ela tem algum problema no útero que impede, ou nos seus ovários, enfim, que impeça ela a gestacionar uma criança, eu não posso vir a anular aquele casamento. E continuando a terceira hipótese da linha C, a existência de moléstia grave e transmissível, ou seja, depois do casamento eu sei que eu fico sabendo que meu consorte tinha uma moléstia grave e transmissível por contágio, ou herança genética, capaz de pôr em risco a vida do outro cônjuge ou da prole. O exemplo dessa segunda hipótese de doença, de moléstia, né, moléstia é doença, é eu souber depois do meu casamento que meu cônjuge tem AIDS. Então, isso gera a hipótese de anular esse casamento. E é isso, essas são as principais hipóteses do erro quanto à pessoa, esse erro essencial quanto à pessoa com quem eu me casei. É uma ação personalíssima, então só a pessoa, o consorte, pode propô-la, com prazo decadencial de 3 anos a partir da celebração do casamento. A coabitação posterior convalida esse vício. Beleza? E a quinta hipótese? A hipótese do incapaz de consentir e de manifestar de forma inequívoca a sua vontade. Esse incapaz que está se referindo, essa hipótese, esse caso, é aquele que tem a incapacidade relativa declarada. Ou seja, o ébrio habitual, o viciado em tóxico, ou aquele que por causa transitória ou permanente não possa exprimir a sua vontade. Lembrando, lá da parte geral do Código Civil, essas pessoas serão consideradas relativamente incapazes pelo Instituto da Curatela. Nesses 3 casos, esse casamento será anulável.
Mas a gente tem que lembrar que tem um quarto caso de relativamente incapaz, que é a figura do pródigo. O pródigo é aquele que gasta compulsivamente o seu patrimônio, sem pensar duas vezes, né, de forma irresponsável, que põe em risco a sua subsistência. Então, o pródigo, declarado relativamente incapaz, ele poderá sim casar, porque a sua incapacidade relativa recai exclusivamente sobre aspectos do direito patrimonial. E então por isso ele não ensejaria anulabilidade no casamento se o pródigo se casasse com alguém. A sexta hipótese seria o casamento celebrado por procuração, mas que essa procuração foi revogada pelo mandatário, ou seja, pelo procurador, por quem criou a procuração. O casamento ele pode ser celebrado mediante procuração. É uma procuração específica, depois a gente vai ver isso. Tem que ser por instrumento público, ou seja, feita em cartório. Mas ela pode ser feita, o casamento pode ser feito por procuração. Entretanto, se o procurador, quem concedeu os poderes para outra pessoa se casar em seu lugar, vir a revogar a procuração, vir a revogar aquele mandato, aquele casamento será eivado de anulabilidade se o mandatário, aquela pessoa que recebeu os poderes, se casar. Então, por exemplo, eu concedo poderes de uma procuração para que outra pessoa se case com o meu cônjuge. E daí eles vão lá e eles se casam. Só que antes deles se casarem, eu revoguei aquela procuração. Então, aquele casamento que teve entre o meu cônjuge e o meu procurador, ele é anulável. Então, mediante uma ação judicial, no prazo de 180 dias a contar da celebração, eu tenho para entrar na justiça e pedir que seja decretado que aquele casamento seja anulado. E por fim, a última hipótese, que é bem específica e bem excepcional, mas a gente tem que guardar, é quando foi celebrado por autoridade relativamente incompetente. Como assim? Essa incompetência relativa diz respeito ao local diverso daquele necessário para se fazer o casamento. Em regra, o casamento é realizado no cartório. Então, o juiz de paz faz o casamento fora do cartório. Seria basicamente isso. Mas esse vício pode ser convalidado no caso de que, embora o local seja diverso, a pessoa, né, quem tinha competência, o juiz de casamento ou o juiz de paz, o faz mediante registro posterior no cartório civil. Então, essa pode ser bem específico e bem difícil, na verdade, de cair em questão, é mais que está previsto na lei, então a gente tem que saber. E quais são os principais efeitos do procedimento da ação judicial que declara um casamento como anulável? Primeiro, eu vou ajuizar uma ação anulatória constitutiva negativa. Então, eu vou pedir ao Poder Judiciário que declare que aquele casamento é anulável. E constitutiva porque ele crie aquela situação quando o juiz emanar a sua sentença. Aí, para cada uma das hipóteses, a gente tem prazos diferentes. Por exemplo, a coação são 4 anos, como a gente viu. O erro contra a pessoa são 3. A incompetência relativa 2 anos. E as demais hipóteses de casamento anulável são de 180 dias. O MP, o Ministério Público, não tem legitimidade para propor ação. Em geral, como a gente já viu, só o próprio consorte tem a legitimidade, ad causam, a legitimidade para propor aquela ação no judiciário, que em geral é o real interessado, né, o consorte. Não pode ser reconhecido de ofício essa situação, esse vício. E, por fim, a sentença trará efeitos ex nunc. Então, dali para frente da sentença do juiz é que será decretado a anulação daquele casamento. Então, por isso que é uma sentença constitutiva, que ela vai criar, a partir daquele momento, a anulação daquele casamento e dali para frente, essa anulação passará a produzir seus efeitos.
Beleza? E agora, visto essas causas de anulabilidade ou nulidade absoluta, a gente vai tratar do procedimento para se casar. Então, como eu faço para me casar? Basicamente, isso que a gente vai responder agora. O casamento é um negócio jurídico formal e solene. Ou seja, para que ele produza os seus efeitos, ele tem que respeitar um procedimento previsto em lei. Um procedimento é um conjunto de atos que vai dar validade para aquele casamento. Então, nada mais é do que o conjunto de atos que os consortes devem cumprir para que aquele casamento seja válido e eficaz, que produza os seus efeitos plenamente. De forma esquemática, o casamento tem 3 grandes etapas no seu procedimento. Ele começa com a habilitação, depois a gente passa para a celebração e o registro. Então vamos ver cada uma dessas etapas do procedimento para a gente se casar. A primeira etapa do procedimento, do ato que a gente tem que cumprir para a gente se casar, é o procedimento da habilitação. A habilitação nada mais é do que o procedimento que vai atestar, que vai comprovar, divulgar e certificar de que aquelas pessoas podem se casar. Podem se casar, em linhas gerais, porque elas não infringem impedimentos. Então, o principal objetivo do procedimento de habilitação é constatar de que aquelas duas pessoas que almejam se casar não infringem impedimentos matrimoniais. É basicamente isso. E ao final desse procedimento, eu vou falar: aquelas pessoas podem se casar, elas estão habilitadas a se casar. Eu lembro da analogia da carteira de habilitação, né? Para a gente dirigir, a gente precisa de uma habilitação. A habilitação atesta. Você pode dirigir no Estado brasileiro. A habilitação para se casar é a mesma coisa, ela atesta. Vocês dois podem se casar perante o Estado brasileiro. É isso. Esse é o procedimento da habilitação. E como que ele vai ser feito? Ele vai ser feito no cartório de registro civil das pessoas naturais. A gente tem 3 tipos de cartórios: cartórios de registro, de notas e protestos. Então a gente vai se casar no cartório de registro civil. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, segundo o artigo 1525 do Código Civil, é me dirigir até o cartório, eu e meu nubente, a pessoa, o meu parceiro que vai se casar comigo, e fazer um requerimento no próprio cartório. O requerimento é pedido de próprio punho perante o tabelião, falando: nós queremos nos casar. E, no geral, a gente vai precisar dos documentos dos consortes, meu e do meu cônjuge. Quais sejam os documentos de identificação, de qualificação de nós, de onde nós moramos e de que nós não possuímos, eventualmente, algum impedimento. Então, é bem lógico isso. Quais documentos serão necessários? A minha certidão de nascimento ou de batismo, antes de 1973. Por que a certidão de nascimento? Para falar, eu nunca fui casado, né? Então eu tenho aqui a certidão de nascimento. Para menores de 16, para menores púberes, ou seja, entre 16 e 18 anos, precisa da autorização do representante legal. Eu vou precisar também de 2 testemunhas declarando, falando: olha, aquele casal ali não tem nenhum impedimento. Eu preciso da declaração de 2 testemunhas, para tanto. E a declaração do estado civil do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos. Documentos de praxe, né? E por fim, na hipótese de eu já ter sido casado, eu tenho que juntar ali a certidão de óbito do cônjuge falecida, ou seja, na hipótese de eu ser viúvo, a sentença que declara a nulidade ou a anulabilidade, ou o registro da sentença de divórcio. Para eu falar: olha, não sou mais casado, para falar: não tenho impedimento de vínculo. Porque, vamos lembrar
quem é casado não pode se casar novamente. Então aqui é para falar, não sou mais casado e posso me casar de novo. Segundo o artigo 1526, a habilitação será feita perante o oficial de registro civil, a gente já viu isso, mas em especial ela vai ter uma audiência do Ministério Público. Só que, na prática, essa audiência com o Ministério Público não acontece. Só vai acontecer se o MP, eventualmente, identificar algum impedimento ali e impugnar aquela habilitação para o casamento. Também, a comarca do cartório, ou seja, a cidade que eu vou me dirigir ao cartório de registro civil para me casar, é do domicílio do casal. Então, se eles moram na mesma cidade, é aquela cidade. Se moram em cidades diferentes, ambas as cidades têm competência para casar aquelas pessoas. Feito isso, então, feito o primeiro passo, que é dirigir até o cartório, fazer o requerimento, o próprio casal, de próprio punho para se casar, a gente vai ter a publicação do Proclamas. O Proclamas nada mais é do que uma formalidade obrigatória que divulga para toda a sociedade, que proclama para todos que aquelas pessoas vão se casar. E para fazer isso, tem dois modos que são obrigatórios por lei se estiverem disponíveis. O primeiro deles é o cartório afixar, ou seja, prender ali no próprio cartório, naqueles murais que tem lá, um informativo falando que aquele casal, com o nome deles, tananã, vai se casar. A segunda hipótese é a publicação com as informações de que aquelas pessoas vão se casar na imprensa local. Eu lembro que nessa aula a professora Luísa até levou o jornal que tem o Proclamas dela com o Fred. Aí tem uma partezinha do jornal lá que divulga as pessoas que vão se casar, que estão em processo de habilitação para se casar. E daí tinha lá o da Luísa e do Fred. A Proclamas nada mais é do que isso, então, essa declaração de que aquelas pessoas vão se casar. E, para tornar esse ato público, é publicado, né, divulgado, tanto ali no mural do cartório, quanto na imprensa local, se tiver. Uma coisa importante é que, nesse procedimento, o oficial de registro civil, o tabelião, deve obrigatoriamente informar os cônjuges dos impedimentos, né? Então, dos motivos que eles não devem casar, e além disso, dos vários regimes de bens que possuem os casamentos, ou casamento no Brasil. Então, dos 4 regimes de bens que é possível adotar, escolher um deles no ato de casamento. Se o tabelião não o fizer, ele se responsabiliza civilmente por essa omissão. Então, o tabelião que não alertar os cônjuges, seja dos impedimentos matrimoniais, quanto dos diferentes regimes de bens que tem no Brasil, ele vai ter que restituir aqueles cônjuges de perdas e danos. Então, essa é uma atribuição importante que os tabeliões têm, é um dever que eles têm, sob pena de responsabilidade civil. E, como bem dito, né, essa habilitação nada mais é do que o procedimento para averiguar eventual impedimento dirimente. Então, eu posso opor impedimentos dirimentes, como a gente já viu, e vamos ver de novo. Os impedimentos podem ser opostos por qualquer pessoa em documento assinado, ou seja, vedado ou anonimato, que indique as provas daquele impedimento. Se eles forem opostos, o oficial informará aos nubentes, as pessoas que querem se casar ou seus representantes, a nota de oposição. E as pessoas que querem se casar, elas têm 3 dias para contestarem as provas e remeterem essa impugnação para o judiciário. Passando todo esse procedimento aí, eles foram lá, fizeram uma declaração de próprio punho perante o tabelião, pedindo para se casarem. Foi publicado o Proclamas e foi visto que não tinha impedimento algum pelo oficial de registro civil, ou seja, o tabelião, vai ser expedido o certificado de habilitação. O certificado falando assim, aquelas pessoas podem se casar. Então, essas pessoas, daí para frente, elas têm que marcar a celebração do seu casamento.
Só que elas têm que estar atentas ao prazo de 90 dias. Elas têm 90 dias para se casarem a partir da expedição do certificado de habilitação, sob pena de caducidade, sob pena de expirar aquele certificado de habilitação e eles terem que passar por novo processo de habilitação para poderem aí dar continuidade ao casamento. Então, se em 90 dias após o certificado de habilitação ser expedido, eles não se casarem, eles vão ter que repetir todo esse processo porque ele caducou, ele expirou o certificado de habilitação. Com o certificado de habilitação em mãos, agora a gente vai para a celebração do casamento. Então, agora os nubentes devem marcar aí junto ao cartório o local, a data e o horário para celebrar o casamento. O primeiro ponto dessa celebração é quem tem competência para celebrar um casamento. O agente competente é o juiz de paz, instituído pela Justiça de Paz. Só que alguns estados da federação, como São Paulo, não instituíram a figura da Justiça de Paz, não regulamentaram isso. E daí quem exerce essa função de presidir o ato de casamento é o juiz de casamento, que ele é nomeado pelo secretário de Justiça do Estado e ele vai receber por isso. Então, é uma exceção aí nos estados da federação como São Paulo que não implementaram a Justiça de Paz. Segundo requisito, o segundo ponto da celebração é que ela é pública. Ela é pública para as pessoas poderem, os transeuntes, as pessoas que estão passando ali pela rua, eventualmente contestarem e falarem, olha, não realize esse casamento porque aquelas pessoas são impedidas. Então, a celebração é pública, ela não deve ser feita às escondidas, não deve ser segredo de ninguém que aquelas pessoas vão se casar. E por isso ela será realizada com as portas do cartório abertas, então o cartório nunca vai estar fechado para que aquelas pessoas se casem. E além disso, é necessário 2 testemunhas. Esse número de testemunhas aumenta na hipótese de que, se um dos cônjuges é cego, ou seja, ele não é cego, ele não consegue assinar por algum motivo ali os papéis, ou se o casamento foi feito em diligência, foi feito em local diverso do cartório. Então, o casamento, se ele for celebrado não no cartório, ele terá a necessidade de apresentar 4 testemunhas para o ato. E, por fim, o momento de aperfeiçoamento do casamento. Então, qual o momento aquelas pessoas são declaradas casadas? É o momento em que, lá no cartório, estiver presentes os contraentes, as testemunhas, o oficial do registro, o tabelião, o presidente do ato, e os nubentes manifestarem a vontade em o sim, desejamos nos casar. O juiz vai declarar eles casados, lendo o artigo 1536 em sua literalidade. Após isso, o casamento se aperfeiçoa e aquelas pessoas são declaradas casadas. Só que a celebração do casamento pode ser suspensa por alguns motivos. Então, aquela celebração, aquele ato do casamento vai ser suspenso se, por exemplo, um dos cônjuges recusar a se casar, ou seja, manifestar a vontade de não se casar. Ou então, se ele declarar que a vontade não é livre e espontânea, por exemplo, estou sendo ameaçado. Ou então, se ele se arrepender, se ele falar, se quando o juiz de paz, o agente competente, perguntar para ele se ele se casar, ele se mostrar arrependido. E qual a importância disso? É que se a pessoa brincar que estar arrependida, o animo jocandi, né? O casamento vai ser suspenso, porque a celebração é um ato formal e solene de seriedade. Não admite brincadeiras. Então, se o cônjuge ali fizer uma brincadeirinha, quiser ser engraçado, ai, me arrependi, vai se ferrar, porque a celebração vai ser suspensa pelo prazo mínimo de 24 horas e eles vão ter que reagendar aí uma nova celebração do casamento para se casar. Celebrado o casamento e aperfeiçoado presente essas condições que o Código Civil impõe, a gente vai ter o registro.
O que é o registro? O cartório de registro civil, ele registra, ele anota todos os seus atos jurídicos num grande livro. Então, o registro nada mais é do que o tabelião de escrever, né, naquele livro, todo o casamento em si. Então, ele vai qualificar as partes, vai descrever a celebração do ato, descrever todo o procedimento e falar: aquelas pessoas estão casadas. Ele vai lavrar isso no assento, no livro do registro. E esse livro, que vai registrar essas informações do casamento pelo tabelião, vai ser assinado pelo presidente do ato, o juiz de paz ou juiz de casamento, os cônjuges, a testemunha e o próprio tabelião. E vai constar algumas informações importantes, como nome, profissão, domicílio dos cônjuges, a data dos proclamas, o regime de casamento escolhido e, se necessário for, autorização no caso de menores nubentes. E uma observação legal é que a certidão de casamento, aquele documento que os casais têm em casa, que eles levam para certificar que eles são casados, é só uma cópia sintética, é uma cópia resumida desse registro que está feito lá no livro do cartório. Então, todo casamento está devidamente registrado com todos os mínimos detalhes nos livros do cartório de registro civil, onde aquelas pessoas se casarem. E a certidão de casamento que nos é entregue é só uma cópia sintética, uma cópia resumida de todas aquelas informações extensas que estão no livro do cartório. Até por isso, então, que eu posso pedir uma segunda via da minha certidão de casamento, me dirigindo ao cartório, porque as informações estão lá armazenadas. Beleza? Bom, pessoal, era isso. A monitoria de hoje encerra aqui. Eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Pode me mandar mensagem em qualquer rede social. O material que eu usei está disponível no grupo. O Matheus põe no Drive. E até se não conseguirem o acesso, é só entrar em contato comigo, que eu dou um jeito aí de disponibilizar o material para vocês. Muito obrigado e até a próxima monitoria. Tchau, tchau.